Oi, pessoal. Bem-vindos novamente. Hoje a gente vai conhecer a interface do software. O que é interface? Interface é a carinha dele, é aquela área que quando você abre o software você vê onde tem os botões, onde tem os menus, as informações, onde você trabalha, onde estão as ferramentas. Então, quando eu usar a palavra interface, quer dizer a cara do software, aquela área que você, quando abre, você enxerga, tá? Isso é o que a gente chama de interface. Durante essa série de vídeos, vocês vão me ver falando vários termos diferentes que têm a ver com programas. Alguns são gerais de computador, de internet, outros são mais específicos do bordado. Ao longo do tempo eu vou explicando para vocês, mas se ficar alguma dúvida, vocês mandam uma mensagem aqui no canal que a gente vai responder para vocês. Então é importante vocês irem se familiarizando com esses termos, com essas palavras, para que vocês consigam aprender a trabalhar com o software e quando eu disser alguma coisa, vocês lembrem e entendam do que eu estou falando, tá? No começo eu vou explicar detalhadamente esses termos, depois ao longo do software eu vou mencionando, e aí se você tiver alguma dúvida, pergunta, se não, volta num videozinho antigo e assiste de novo, tá bom? Então nós vamos agora conhecer o software. Como vocês já sabem, eu vou tirar minha imagem daqui, vai ficar só o software para a gente focar na informação, tá bom? Então, vamos lá? Para iniciar, então, o conhecimento da interface do software, a gente precisa abrir o programa. Eu posso tanto abrir pelo ícone do atalho, que está na minha área de trabalho, e também posso abrir se eu tiver ele aqui embaixo na minha barra de ferramentas, tá? Tanto faz. Eu gosto de abrir pela área de trabalho, porque geralmente eu acho mais fácil de achar o ícone, ele está grandão aqui, é mais fácil de eu encontrar. Então, eu vou clicar 2 vezes sobre ele para abrir. E essa é a interface do software, ou seja, a carinha dele, né? A interface gráfica, onde tem os ícones, onde tem as identificações das ferramentas, das informações, está tudo aqui na interface do software. O software ele é um programa que ele é um monte de código, né, que fica instalado no seu computador. Mas você não precisa saber os códigos, você trabalha através da interface, que é essa carinha aqui que comanda todos os códigos que estão escondidos aí no seu computador, tá? Então, o que a gente vai fazer é conhecer aqui uma visão geral de tudo que tem nessa interface, de onde estão cada botão, como chama cada coisa, para quando eu ir falando ao longo desses vídeos vocês conseguirem se localizar. É mais fácil se vocês conhecerem, tiverem uma noção do nome que eu estou dizendo e aonde está cada coisinha. Então, a gente vai conhecer um pouquinho disso agora nesse vídeo. Então, essa é a nossa janela, né, do software, do programa Embroidery Editor. Uma janela de computador, geralmente, ela tem algumas coisas básicas. Então, geralmente, você pode, se ela abrir, por exemplo, desse tamanho, esse tamanho todo aqui, não está ocupando o tamanho todo da minha tela. O tamanho todo da minha tela é essa área grande que eu estou circulando aqui com a bolinha amarela, tá vendo? Que é a área toda do meu monitor. Então, minha tela lá é uma área grande, só que o software abriu menor aqui no meio. Como que eu faço ele ficar do mesmo tamanho da minha tela? Usando esse botão aqui, esse quadradinho, que é um botão de maximizar, ou seja, ampliar a tela. Se eu clicar nele, pronto, a gente ampliou até o tamanho da tela. Eu vou voltar ele para o normal para vocês verem. Então, aqui a gente tem o maximizar, que é esse quadradinho. Tá vendo que ele é um quadradinho simples? Esse quadradinho, quando eu clico nele, ele passa a ser um quadradinho duplo, tá vendo? Aqui dá para ver que tem uma diferença de quadradinho. Então, essa diferença quer dizer que eu posso voltar àquela configuração de tamanho menor do que a tela, o tamanho da tela. E aqui do lado eu tenho esse tracinho. Esse tracinho significa minimizar. Minimizar significa transferir ele para ficar oculto. Então, eu vou deixar ele abaixado, vamos dizer assim, escondido. E aí, ó, quando eu fizer isso, eu não vou enxergar o software aqui. Ele fica aqui embaixo, ó, o ícone dele com um tracinho dizendo que ele está minimizado, né? Então, esse aqui é o ícone dele minimizado. Aí, ó, quando eu ponho o mouse aqui em cima, ele aparece a janelinha.
Aí eu pus o mouse aqui, apareceu a janelinha, eu posso clicar aqui para ele abrir de novo, tá? Então aqui eu minimizo o software, aqui eu abro ele de novo. Olha, eu posso clicar, vou minimizar tanto aqui no ícone como aqui na janelinha. Ó, se eu clicar no ícone, ele já abre de novo aqui, ele já traz de novo a janela. Tá? Minimizar não é fechar o software, minimizar é só deixar ele escondido lá embaixo. Fechar o software é nesse X. Então, nesse X aqui, se eu quiser fechar, eu vou apertar, o software vai fechar, ele não vai ficar lá embaixo, ó, eu vou fechar. Sumiu até o ícone daqui, eu não tenho mais ele. Então, eu vou abrir de novo. Abrir, o ícone aparece aqui embaixo outra vez, tá? E aí eu consigo abrir, estar de novo na minha janela. Então, eu vou maximizar para a gente ver a janela toda. Quando eu estou vendo aqui a janela toda, eu vou ter ele preenchendo, então, a minha tela. Aqui em cima é a barra, né? A barra principal do software. E aqui em cima é onde fica o nome do arquivo. Então, untitled significa sem título. Então, eu ainda não salvei esta área em branco como um arquivo, não dei um nome para ela. Então, por isso que fica com esse nome untitled. Tá? Então, aqui eu tenho que seria o nome do arquivo e o nome do programa. Aqui do lado direito, embaixo do botão de minimizar, maximizar e fechar, tem um botãozinho chamado Style. O que é esse botãozinho Style? Style é um botãozinho para você mudar essas cores que aparecem aqui. Então, essa barra cinza escuro, o jeitinho que o software aparece para você. Vamos dizer assim, é a cor do programa. Não interfere em nada do que você vai fazer, ele só muda a corzinha. Ó, vou mudar. Posso pôr essa opção primeira, que é mais para o azul. Viu que ele ficou azul aqui? Aí eu posso usar aqui a opção que eu estava, que é mais para o preto. Aí eu posso usar uma opção mais para o cinza. Posso usar uma opção mais para o água. E aqui uma opção antiga, versão Windows 7. Então muda, na verdade, a cor que você está enxergando o software. Eu gosto dessa cor que é o preto, né? O Black Style, que é a segunda opção aqui. Eu gosto dessa, eu já me familiarizei com essa, então eu não mudo muito a cor aqui. Mas caso você queira uma outra, é só clicar aqui no botão Style e escolher uma das opções que tem aqui. Não muda em nada o que você vai fazer, só muda a cor que aparece. Do lado do botão Style, tem um botão chamado Help, é um ponto de interrogação. Esse botão, então, é o botão Ajuda. Se eu clicar nesse botão, ele vai abrir uma tela de ajuda. Esta tela de ajuda, ela é uma tela que está, por enquanto, toda em inglês, tá? Não tem problema. Todo esse conteúdo que você encontra aqui, ele já está traduzido em um PDF que está disponível gratuitamente no site da Janome. Nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês baixarem esse arquivo em PDF, deixar no seu computador e caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar. O que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a entender as coisas do software, do programa. Então, aonde está cada ferramenta, como que eu abro um arquivo, como que eu fecho um arquivo, e é tudo por aqui que a gente vai fazer. Então, vamos conhecer a tela principal. A tela principal é essa aqui que você viu, onde tem aquelas informações que a gente já falou aqui, os botões de acesso rápido aqui, né? Minimizar, maximizar e fechar, o estilo de cor do software e o botão de ajuda. Aqui do lado esquerdo a gente tem o botão geral. O que é esse botão geral? O botão geral é onde eu vou clicar e eu vou ter a opção de abrir um novo arquivo, abrir um arquivo que já existe, mudar o modelo da máquina de 500 para 550, e aí eu vou mudar a questão do software e olhar a versão do software que está instalado. Depois a gente vai conhecer cada uma dessas ferramentas de forma tranquila. Então, esse aqui é um botão geral, é o botão de acesso geral do software. Aqui nós temos abas. Então, um botão é uma coisa que eu clico e ele vai executar alguma coisa, ou a selecionar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, tá? Ou abrir, ou selecionar uma fonte, ou selecionar um bastidor. Então, um botão é uma coisa que eu vou clicar.
A aba é uma coisa que vai me dar acesso a outras ferramentas, a outras coisas. Então, nessa aba aqui, então aqui em cima a gente tem 3 abas. A aba Home, que é essa primeira, que é essa cara aqui. A aba Edit, que é a aba de edição. A tela fica igual aqui no meio, mas muda a barra daqui de cima, ó. Quando eu clico na Home, muda essa barra. E quando eu clico em Edit, muda esta barra. A Home é onde tem as coisas principais. O que é principal? É o que eu acesso, como é o bastidor que eu vou usar, são os desenhos que eu vou abrir, as fontes de letra que eu vou acessar e se eu vou transferir um desenho ou não para a máquina. Então, é uma aba mais geral aqui, tá? Então, a Home é onde fica o principal. Edit é onde estão as ferramentas de edição. Ah, então, essa segunda aba é a aba onde estão as ferramentas para eu editar. Que ferramentas eu vou ter? Eu vou ter copiar e colar, eu vou ter apagar, eu vou ter fazer e desfazer, espelho vertical, espelho horizontal, rotacionar o bordado, aumentar e diminuir o bordado, fazer arco das fontes de letra. Então, aqui eu tenho todas as ferramentas de edição do bordado. A terceira aba que eu tenho aqui é a aba View. View é visualização. E ferramentas essa aba traz para mim? Ela traz ferramentas de zoom, ou seja, eu vou aumentar e diminuir o bordado. Eu posso ajustar o bordado na tela. Com o tempo eu vou explicar direitinho cada ferramenta para vocês. Eu tenho como visualizar algumas opções, já vou falar delas para vocês. E alterar a cor de fundo do bastidor e a cor do bordado em si, tá? Então, aqui eu tenho algumas ferramentas de visualização, que tem a ver com a visualização da tela. O aumentar e diminuir, visualizar uma barra de ferramentas, alguma coisa, tá nessa área do menu aqui, da abinha View. Quando eu estiver editando um monograma, ou seja, uma fonte de letra, vai aparecer uma outra abinha aqui em cima. Eu vou abrir e vocês vão ver. Se eu clico em monograma, entra uma nova abinha aqui que ela não tinha, que são as ferramentas de monograma, as ferramentas de edição de texto com as fontes que tem dentro do programa. Tá? Ela só vai sumir daqui se eu fechar a janelinha de edição de fonte, tá? Ela fica aqui, ó, mesmo que eu volte para as outras abas, ela continua aqui e ela só vai fechar mesmo se eu fechar essa telinha. Eu vou abrir de novo para vocês verem, ó, ela tá aqui. Se eu vier aqui do lado direito, nesse X aqui, ó, é na barra de monograma que abriu, eu fecho essa abinha. Com o tempo eu explico para vocês. Então, o que a gente precisa saber? É como eu vou visualizar e encontrar as informações. Então, a gente já viu que aqui em cima são as abas, cada aba tem a sua barra de ferramentas. Então, essa barra que você encontra aqui, essa faixa, é uma barra de ferramentas, ou seja, eu tenho ferramentas aqui, eu tenho botões, eu tenho funções que eu vou acessar. Cada aba tem uma barra de ferramentas diferente. Cada barra de ferramentas tem um grupo de ferramentas diferente. Então, aqui, ó, esse é um grupo seleção do bastidor. Tá? Então, Select Hoop significa selecionar o bastidor. Então, esse é o grupo que é onde eu vou selecionar o bastidor. Esse outro grupo é para você acessar as informações de bordado e fontes de letra. Então, a partir daqui, você vai abrir um desenho e localizar um desenho ou uma fonte de letra para trabalhar dentro do seu software. Cada grupo, ele é indicado por uma barrinha. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem um quadradinho em volta. E ele tem, então, aqui um nome nessa barrinha cinza. Então, aqui, ó, um quadradinho em volta e o nome na barrinha. Tudo que está dentro desse quadradinho menor com a mesma barrinha pertence ao mesmo grupo de ferramentas, tá? Então, eu tenho esse primeiro grupo, que é o grupo de bastidor. O segundo grupo aqui, que é o grupo dos desenhos e fontes de letra. E esse terceiro grupo aqui, que é um grupo de gerenciamento de arquivos, ou seja, se eu tiver uma máquina conectada, eu vou transferir usando um botão. Se eu quiser gerenciar os arquivos que eu tenho, tanto no computador como na máquina, vai ser usando esse botão. Ao longo dessas aulas, eu vou explicar cada um deles. Então, cada aba
tem o grupo de ferramentas, tem a faixa de ferramentas, e dentro da faixa de ferramentas tem os grupos que fazem cada coisa. Então, tem agrupamentos das ferramentas em alguns grupos para facilitar você encontrar essas informações. Então, cada aba tem uma faixa e alguns grupos de ferramenta, tá? E aí, depois, dentro do grupo de ferramenta, tem cada ferramenta e o que ela faz, e aí a gente vai conhecendo aos pouquinhos todas elas. Embaixo aqui, a gente vai ter uma barra que chama barra de status. Essa barra de status aqui, você consegue ver, ela tá cinza. Eu vou mudar a visualização do software para ficar mais no meio essa informação. Uma coisa que eu não disse antes é quando você está mexendo nessa janela, você tem o botão minimizar e o botão maximizar. Esses dois botões permitem você alterar, aumentar ou diminuir a janela de acordo com o tamanho da janela, né? Então, a janela do tamanho do seu monitor. Se eu quiser mexer nesse tamanho aqui, mas não deixar do tamanho do monitor, eu posso, ó. Tá vendo que quando eu ponho o mouse na esquina ou na lateral, na borda do programa, ó, ele aparece essa seta que tem duas pontas? Isso quer dizer que eu posso clicar. Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, a minha bolinha amarela fica rosa, ó. Eu estou aplicando o botão esquerdo do mouse. Então, eu cliquei, aí, ó, eu posso arrastar e diminuir ou aumentar. Mesma coisa embaixo, ó. Então, eu posso deixar ele do tamanho que eu quiser. E se eu pegar na esquina, ele muda os dois ao mesmo tempo, ó. Posso brincar aqui, subindo, vindo para a esquerda, para a direita, sobe, desce. Então, aqui eu posso deixar do tamanho que eu quiser. Como eu quero ver a barra de status que está embaixo, eu vou deixar ele bem pequenininho aqui, para a gente falar dessa barrinha aqui. Essa barra de status, ela fica embaixo e ela contém algumas informações sobre o seu bordado. Eu não tenho nenhuma informação, aqui está tudo zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhum bordado na tela. O que ela está me dizendo? Está me dizendo que eu estou com o bastidor. Hoop significa bastidor. H-O-O-P é o nome em inglês de bastidor. Então, hoop é bastidor. Ela está me dizendo o código desse bastidor. Então, o bastidor que eu estou aqui na tela é o SQ20B. Dá para a gente ver aqui em cima, ó, SQ20B, selecionado pelo quadradinho amarelo. Se ele está destacado aqui com quadradinho amarelo, é porque eu estou com ele na tela. E aqui eu tenho a informação de qual bastidor está aqui na tela. Então, o nome desse bastidor é SQ20B e o tamanho dele é 200 milímetros por 200 milímetros. 200 milímetros por 200 milímetros. Então, 200 milímetros de largura por 200 milímetros de altura, o que dá 20 centímetros por 20 centímetros. O W é a largura do desenho e o height é a altura, tá? Então, depois, com o tempo, eu vou explicar direitinho as ferramentas para vocês, o que vai aparecer de informações aqui, mas é a altura e a largura do bordado. E aqui, ST, que tá 0ST, significa stitches, é a abreviação de pontos em inglês. Stitches são pontos. Então, quantos pontos eu tenho neste bordado na minha tela? 0. Eu não tenho nenhum bordado na tela, então eu não tenho nenhum ponto para bordar. Quantas cores? Então, aqui, 0 color. Color é cor. Então, 0 cores eu tenho na minha tela. Quantos bordados eu tenho na tela? Nenhum. Então, eu não tenho nenhuma cor na minha tela. Se eu abrir um bordado, eu vou fazer isso aqui usando o botão Design. Eu vou abrir um bordado que eu já tenho no meu computador. Aí, aqui as informações embaixo mudam. O que ficou igual? O nome e o tamanho do bastidor. Eu não mudei o bastidor, só coloquei um desenho. Ao colocar um desenho, ele automaticamente está no centro da minha tela e a altura e a largura dele são a altura e a largura exata do meu bordado. E aqui ele mostra quantos pontos tem o meu bordado. Veja, o meu bordado tem 2.823 pontos e uma cor. Esse bordado não tem mais de uma cor, tem somente uma. Então, aparece 2.823 stitches, pontos, e one color, uma cor, tá? Então, essas informações aqui, elas se referem aos bordados que estão na sua tela, aos bordados que você abriu.
Se eu abrir mais de um bordado, ele vai considerar os 2 bordados aqui nessa soma. Ele vai somar o tamanho e aí ele vai considerar, depois eu vou explicar como ele considera o tamanho. Ele vai aumentar o número de pontos, porque ele vai somar os pontos de um e do outro, e também o número de cores. Cada bordado tem uma cor, então eu tenho 2 colors, 2 cores, tá bom? Então aqui é uma barra informativa sobre o seu bordado. Vou aumentar aqui de novo, maximizar novamente. Quando eu maximizo, eu tenho condições de ver que aqui aparece, né, a imagem do bordado dentro da área do bastidor. Então, essa é a área do bastidor. Na área do bastidor, eu consigo ver que eu tenho 2 linhas no centro do bastidor. Então, aqui é o centro do bastidor. Mesmo que eu mude o tamanho do bastidor, eu vou pôr aqui outro bastidor, as linhas estão sempre no centro. Essas 2 linhas principais, mais fortes em azul, elas estão sempre no centro, são linhas centrais. Essas linhas mais cinzas, mais clarinhas que tem aqui no bastidor, elas são linhas de grade. Essas linhas de grade, elas estão marcadas a cada meio centímetro. Então, eu vou colocar aqui um bastidor de novo, o 20. Aqui, ó, cada quadradinho desse é meio centímetro. Então, se eu juntar 4 quadradinhos, eu tenho 1 por 1, um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. A grade, ela ajuda a me posicionar com os desenhos. Então, eu posso saber que se eu puser esse desenho aqui, por exemplo, a ponta da folha está começando a meio centímetro do centro do bastidor. Aqui do lado direito, eu não tinha nada quando eu não tinha nenhum desenho. Vamos lá? Eu vou apagar esses 2 desenhos. Veja que essa minha lista aqui apagou. Aqui tem um nome chamado Design List. Lista de desenhos, né? Lista de bordados. Então, os bordados que eu colocar na tela, eles vão aparecendo aqui. Então, eu vou desfazer e vai aparecer de novo os meus bordados. Então, eles aparecem na sequência que eu incluí. E aqui eu vou ter a lista de tudo que eu colocar na minha combinação de bordados. Todos vão aparecer aqui do lado. Tá? Ele aparece com a cor que eles têm. Se for mais de uma cor, ele vai aparecer com mais de uma cor. Ao longo do tempo eu explico para vocês. E é aqui que eu vou saber que bordado vai bordar primeiro, qual é a lista de bordados e o que eu posso saber sobre cada um desses bordados. Então, esse é o bordado 1, Design 1. O tamanho dele, 100%, ou seja, ele não sofreu nenhuma alteração desde que eu inseri e não foi mudado de ângulo. Angle é ângulo. Então, o ângulo dele é 0, ou seja, ele está original da inserção. Se eu fizer qualquer tipo de alteração, a gente vai ver aqui, ó, mudar. Então, eu mudo para lá, de 100 para 120 ou para 80, e eu mudo também, então, o ângulo. Eu posso girar, e aí o ângulo aqui também vai mudar. Com o tempo eu vou explicar isso para vocês saberem. O que a gente está vendo hoje é uma informação geral para conhecer a interface do software. Então, essa é a nossa carinha, é a carinha do nosso programa, são as ferramentas, é o que a gente tem que saber, como que eu olho o software, como que eu leio. Quando eu disser, vamos na aba tal, você tem que ir lá em cima. Quando eu disser, vamos no grupo seleção de bastidor, aí você vai saber que você tem que ir no grupo de seleção de bastidor. Então, quando eu for falando ao longo do programa, ao longo dos vídeos, vocês vão saber. Eu vou falar, vamos na nossa lista de desenhos. Então, a gente vai aqui à direita. Vamos na barra de ferramentas de visualização. Então, vamos na aba visualização, na barra de ferramentas. Então, isso é importante para você saber navegar junto comigo dentro dos nossos vídeos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido sobre a interface. Fiquem atentos aqui no canal, nós vamos ter outros vídeos. O próximo da nossa série é sobre matrizes de bordado. A gente vai falar sobre as características, sobre que tipos de matriz a gente pode abrir, pode salvar. E aí a gente vai partir, então, depois desse vídeo das matrizes, para conhecer as ferramentas mesmo do software. Espero que vocês tenham gostado. Deixa sua dúvida aqui embaixo no canal para a gente poder te ajudar. Tchau, tchau e bons bordados!